Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 10 do livro do Levítico vai nos falar sobre a morte de 2 dos 4 filhos de Arão, Nadab e Abiú. Este capítulo nos é proposto em paralelo com Êxodo 32. Por quê? Porque mal terminada a cerimônia solene, onde aqueles homens haviam sido consagrados para serem sacerdotes de Deus, há uma transgressão. E nós devemos nos recordar que em Êxodo 32 também há uma transgressão. Mal o povo se viu livre da escravidão do Egito. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber de Deus as tábuas da aliança. O povo, sentindo a demora de Moisés para retornar com as tábuas da aliança, pede a Arão que fabrique para ele um bezerro de ouro e este seja proposto no lugar de Deus para a sua adoração. Então, mal terminada a libertação, há uma infidelidade a Deus. Mal terminada a consagração, aqui em Levítico, há uma infidelidade por parte daqueles sacerdotes. Lá em Êxodo 32, acontece um delito contra uma das cláusulas da aliança. Qual delas? A primeira, amar a Deus de todo o coração. Aqui acontece algo contra um preceito cultual. No santuário havia um fogo consagrado ao Senhor. E nós vamos ver que Nadab e Abiú introduziram no santuário um fogo profano, isto é, um fogo estranho àquele que havia no santuário. Lá ocorreu a morte de muitos, cortando famílias inteiras pelo meio. Aqui ocorre a morte de 2 dos 4 filhos de Arão. Lá, como aqui, há um momento de tensão entre Moisés e Arão. Com este capítulo, o autor sagrado quer inculcar um ensinamento e também explicar uma anomalia. Qual ensinamento ele quer inculcar? Que tudo aquilo que está escrito no livro do Levítico deve ser observado rigorosamente pelos sacerdotes e levitas. E qual a anomalia que ele quer explicar? Que o terceiro filho de Arão, isto é, Eleazar, é que foi o seu sucessor na linhagem sacerdotal, tornando-se ele o sumo sacerdote depois da morte de seu pai. Entenda, o primogênito de Israel é que teria a primazia, também em se tratando de linhagem sacerdotal. Nesse caso, quando Arão morresse, seria o seu primogênito a substituí-lo. Porém, como este foi morto por introduzir um fogo profano ali no santuário, em seu lugar subiu à condição de sumo sacerdote Eleazar, terceiro filho de Arão. No versículo 1 começa este capítulo 10 dizendo assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegando cada qual um incensório e pondo neles brasas e incenso, apresentaram ao Senhor um fogo profano, que ele não lhes havia ordenado. Da presença do Senhor saiu um fogo que os devorou, e morreram na presença do Senhor. No santuário, como já mencionei, o fogo era conservado permanentemente, às vezes em tições de carvão, mas era conservado continuamente, e somente este fogo era considerado consagrado. Todos os povos, praticamente naquele contexto, para viver sua religião e prestar culto a Deus, tinham um fogo conservado em seus santuários. Por quê? Porque o fogo servia para consumir a vítima.
O fogo servia para consumir as ofertas vegetais, e o fogo servia para consumir o incenso. Então, o fogo era algo imprescindível ali na realização do culto prestado a Deus. Assim, ele devia ser conservado continuamente no santuário, e só seria considerado consagrado aquele que era permanentemente aceso ali naquele santuário. O que é que acontece aqui depois deste fogo profano ter sido introduzido por Nadab e Abiú? Nadab e Abiú são consumidos pelo fogo de Deus, ou seja, como castigo, Deus manda sobre eles este fogo que os consome. Assim, castigando com o fogo, fica evidente que a glória e a santidade de Deus são exigentes ao ponto de que nada daquilo que está previsto no livro do Levítico deve ser transgredido pelos sacerdotes e pelos levitas. Adiantando-nos um pouco mais, no versículo 6 diz assim: Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não vos despenteeis, nem vistais farrapos, assim não morrereis, nem a ira do Senhor se acenderá contra a comunidade, nem a ira do Senhor se acenderá contra a comunidade. Lembre-se, sendo eles sacerdotes, porque representam o povo, agem na pessoa do povo quando oficiam o culto. Se pecassem, o pecado também seria de todo o povo, logo todo o povo sofreria as consequências deste pecado. E além disso, não vos despenteeis, nem vistais farrapos. Por quê? Porque este era o modo de estar de luto, com o cabelo despenteado e com as vestes rasgadas. Aqui, então, Deus está ordenando que tanto Arão quanto os seus outros 2 filhos que permaneceram vivos não façam luto pelos filhos e irmãos falecidos. Não devem fazer luto porque eles morreram, porque transgrediram aqui uma norma que o Senhor havia ordenado. Adiantando-nos um pouco mais, lá no versículo 9, vamos ter assim, quanto às orientações para o sacerdote no seu serviço ali diante de Deus. Quando tiverdes de entrar na tenda do encontro, então, quando for oficiar o culto, quando for oferecer os sacrifícios, não todo o tempo, mas quando for oferecer os sacrifícios, exercer seu ofício, tu ou teus filhos, não bebais vinho nem licor, e não morrereis. Não beber vinho nem licor. Por quê? Porque em Israel não se tolerava o vinho como meio para induzir a experiências religiosas. Há ainda hoje seitas, por exemplo, que usam de efeitos que alienam as pessoas com bebidas de teor alcoólicos ou chá que podem causar alucinações. Então, em Israel, isto não era aceito. Por isso, os sacerdotes deveriam estar sóbrios quando fossem oficiar o culto. Além disso, nós vamos ver que os nazireus, um movimento do judaísmo, levou ao extremo esta proibição, ao ponto de não consumirem vinho ou bebida alcoólica em circunstância alguma. Por exemplo, de Sansão se esperava isso, que ele não bebesse vinho. Nós sabemos que depois ele acabou incorrendo em pecado diante de Deus, inclusive consumindo vinho que não lhe era permitido. São João Batista também não consumia vinho. Por quê? Porque também ele era um simpatizante dos nazireus. Seguindo adiante, aqui com o versículo 10, vamos ter o seguinte: separai o santo do profano, o sagrado do profano, o puro do impuro. Separar
o sagrado do profano. O sacerdote, então, mantendo-se sóbrio, tinha condições para discernir, isto é, para distinguir e ordenar, distinguir o puro do impuro, o sagrado do profano. Distinguir e ordenar são verbos que se empregam também no relato do livro do Gênesis, no relato da criação, lá no seu capítulo 1. Assim, da mesma forma como Deus distinguiu e ordenou todas as coisas quando as criou, agora o sacerdote, ali no seu universo cultual, ali no santuário, deve fazer a mesma coisa. Ele é como que o guardião da ordem sagrada que lhe foi confiada pelo próprio Deus. No versículo 11: ensinai aos israelitas todos os preceitos que o Senhor vos comunicou por meio de Moisés. Comunicar todos os preceitos, mas preste atenção, esta não era a tarefa dos sacerdotes. Não cabia aos sacerdotes instruir o povo na observância da lei. Isto era a função dos levitas. Aos sacerdotes cabia oferecer sacrifícios a Deus, oferecer os sacrifícios que o povo trazia para que fossem oferecidos a Deus. Então, este versículo provavelmente diz respeito a uma situação tardia, quando o povo foi exilado e viveu na assim chamada diáspora. Lá já não havia mais condições de manter os levitas como funcionários do templo. Então, os sacerdotes é que passaram a exercer também esta função de ensinar o povo a observar a lei de Deus. Seguindo mais adiante, nós vamos ver lá no versículo 12 e 13. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restavam, Eleazar e Itamar: pegai a oferta, o que sobra da oferta ao Senhor, e comei-o sem fermento, junto do altar, porque é porção sagrada. Vós a comereis em lugar sagrado. É tua porção e de teus filhos, da oferta do Senhor. O que nós vemos aqui então, nestes versículos? Nós vemos novamente os direitos dos sacerdotes. Que direitos? O Senhor recebe aquilo que a ele é oferecido e dispõe de parte do que a ele foi oferecido para dar aos sacerdotes. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é o povo propriamente, ou cada indivíduo que ofereceu o sacrifício, que está pagando os sacerdotes quando uma parte daquele sacrifício oferecido fica para a sua alimentação. Mas é o próprio Deus, visto que uma vez oferecido a Ele, aquele sacrifício a Ele pertence. Daí nós vamos ter, lá nos versículos de 16 a 20, mais uma transgressão cometida pelos filhos de Arão que permaneceram vivos, mas que terá um outro desfecho. Moisés perguntou pelo bode do sacrifício expiatório, e já estava queimado. Aborreceu-se contra Eleazar e Itamar, únicos filhos vivos de Arão, e lhes disse: por que não comestes a vítima expiatória no lugar sagrado? Então, os outros filhos, Nadab e Abiú, introduziram fogo profano. Eles comeram de algo que era santo num lugar que não era apropriado. É porção sagrada, e o Senhor a deu a vós, para que carregueis a culpa da comunidade, e assim expieis diante do Senhor por eles. Se não se levou o seu sangue ao interior do santuário, devíeis tê-lo comido em lugar sagrado, conforme me ordenou. Arão replicou a Moisés: no dia em que ofereceram diante do Senhor seus sacrifícios expiatórios e seus holocaustos, se me aconteceu isso, como poderia agradar ao Senhor se eu comesse a vítima expiatória?
Moisés ficou satisfeito com a resposta. O que temos aqui então é uma solução pacífica. Agora, os filhos que restaram de Arão não foram mortos, mas tudo se resolveu com o diálogo. A tensão que existiu entre Moisés e Arão, uma nova tensão devido à nova transgressão, agora dos dois filhos vivos, foi resolvida com o diálogo entre Moisés e Arão. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.